Olá, olá pessoal. Vamos sextar com uma aula 3 das nossas semanas que vão anteceder a abertura das inscrições para a formação em mentoria em terapia breve de 2025. E essa aula hoje ela é muito especial porque nós vamos falar de um tema que praticamente não se fala dentro das formações, dentro das práticas, que é o fracasso em psicoterapia. Então, olha, convidem os colegas de vocês, enviem aí os aviõezinhos, não vamos fugir desse tema não, vamos encarar de frente. E hoje eu vou conversar com Rafael Patrocínio, que é um psicoterapeuta, fez a formação e a mentoria em 2024, trabalha com psicoterapia breve e trabalha também com famílias e casais. Então, o Rafael e eu vamos falar com vocês, né? Como que vocês podem fracassar na terapia? Aliás, como que a gente pode, se a gente quiser, nós temos vários passos para que esse fracasso aconteça. E paradoxalmente, se a gente fala em fracasso, nós também vamos falar de sucesso na psicoterapia. Bom, eu vou convidar e receber o Rafael. Eu sei que tem algumas pessoas novas aqui, algumas pessoas convidadas do Rafael. Eu sou Tereza Eutrópio, coordenadora, diretora da Escola Brasileira de Terapia Breve. E como eu disse, essas aulas que nós estamos fazendo são aulas para alinhar, para colocar todo mundo no mesmo pé, no mesmo patamar, para a aula inaugural do dia 4 de fevereiro, onde a gente vai iniciar aí a formação e a mentoria de 2025. Então vamos lá, vou receber o Rafael para a gente começar então a enfrentar esse monstro aí que é chamado fracasso em psicoterapia. Eu já te enviei o convite. Que bom vendo pessoas aqui que estão conseguindo entrar. Cecília, lá da Alemanha. Cadê você, Rafa? Chegou. Oi, Tereza, bom dia. Bom dia, Rafa. Praticamente agora boa tarde, né? Meio-dia e 4. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado aí o convite para a gente conversar. Acho que vai ser uma prosa boa, né? Com certeza. Obrigado eu pelo convite. Estou super honrado de estar aqui e espero que seja um papo muito interessante, né? Vamos encarar de frente esse tema que é o fracasso. Exatamente, né, Rafa? Eu queria até contextualizar um pouco, pessoal, de por que desse tema, como que a gente, né, pensou em falar isso. Quero que você se apresente também. Mas como o Rafael ele fez a mentoria, a gente tem um grupo ainda que continua, ele, a partir de algumas leituras que ele fez, e uma delas de um livro do Carlos Molina, ele falou, nossa, gente, nós temos aqui uma lista de coisas que o Jay Haley traz para que a gente fracasse na terapia. E dentro da terapia breve, nós temos um termo, né, Rafael, que são os campos minados, ou seja, lugares onde a gente não deve pisar, porque se pisar vai explodir e a terapia vai pelos ares aí. Mas faz a sua apresentação para o pessoal te conhecer. Bom, como a Tereza disse, meu nome é Rafael Patrocínio, eu atendo aqui como psicólogo clínico em Nova Lima, Minas Gerais, e também na equipe abrangente Sim. de psicoterapia breve. Trabalho com famílias e pessoas individualmente. Fiz a formação no ano passado e desde então me encantei pela terapia breve, né? Eu já vinha flertando com a terapia breve há muitos anos e pude colocar em prática a formação aqui tanto na minha clínica quanto com a equipe do Abrangente, né, Tereza? Sim. Então é isso. Joia,
Rafa, desde 2019, né, antes da pandemia, né, a partir de uma palestra, né, na Livraria do Psicólogo, né, que a gente se conheceu. E para quem não conhece, né, a Clínica Abrangente é uma clínica que trabalha especificamente com terapia breve, onde eu trabalho, Rafael, Marília, que acabou de entrar aqui, Daniela, um grupo que já, né, existe aí há 27 anos por aí, né? Rafael estava nascendo, né, Rafael? Aí que eu me dei conta da minha idade, do tempo, mas que a gente mantém sempre o mesmo vigor, assim, das novidades, da atualização. E dentro dessa perspectiva, né, de experiência longa e também dos estudos que o Rafael fez e que a gente veio conversando na mentoria, o que nós queremos trazer são, na verdade, são provocações que foram feitas por um dos autores da terapia breve, que é o Jay Haley, um terapeuta estratégico, mas que vocês vão observar que é muito rico para a nossa prática, né, Rafael? E te chamou muita atenção, porque quando você leu o livro, né, você estava fazendo a leitura do livro do Carlos Molina, qual que é o livro principal, Rafa? É bom a gente falar para o pessoal saber? Sim, sim. É aquele livro Nós Familiares, a Terapia Como Ela É. Uhum. Ele traz um panorama interessante sobre como o terapeuta pode se posturar diante dos clientes, ele faz reflexões sobre a própria prática dele, e ele tem um capítulo específico, que foi dali que surgiu nossas reflexões, né, Tereza? Que Exatamente. É a parte em que ele fala, e ele é muito corajoso, inclusive, eu acho que essa é uma palavra importante para a nossa live de hoje, que é a coragem. De olhar para o fracasso, olhar para quando a gente toma ações, ou as nossas próprias formas de pensar, a própria psicoterapia, que influencia a nossa relação com o cliente. Então, o Carlos Molina traz esse capítulo, né, recheado de exemplos clínicos com famílias, com casais, e ele cita esse autor que nos é tão caro, que é o Jay Haley, e que ele vai trazendo essas possibilidades de campos minados. Muitas vezes a gente vai entrando sem perceber, sem se dar conta. Quando vê, já explodiu a bomba, né? Já explodiu a bomba. Já explodiu a bomba e o paciente já foi embora, ou muitas vezes desengaja do processo e você tem que fazer todo um trabalho de novo, né, Rafa? Então, isso é super importante que você falou da palavra coragem, porque é preciso mesmo coragem para a gente olhar aí para as nossas falhas, para onde pode ser que a gente esteja realmente fracassando, enfim, manter uma postura que a gente trabalha muito, né, na terapia breve, que é uma postura de corresponsabilidade, né? Nem só o paciente é responsável por tudo ali, pela mudança, e nem só o terapeuta, né? São duas partes ali que realmente são corresponsáveis. E aí, gente, é muita coisa para falar, mas nós agrupamos em 10 pontos principais, mas vocês podem ficar tranquilos, nós não vamos ficar aqui fazendo 10 mandamentos na cabeça de ninguém, né? São 10 aspectos que, de forma muito significativa, podem comprometer o sucesso da terapia breve aí. Né? Vamos começar, Rafa? Vamos sim. Tereza, eu queria colocar uma coisa que o Carlos Molina traz no livro que me chamou muita atenção, inclusive acho que vai nos preparar para olhar para esses 10 aspectos que nós separamos, que é a ideia de que quando a gente fracassa, a gente pode se reposicionar e aprender com o fracasso. Tanto que é um livro que ele conta das histórias pessoais, eu acho que a gente vai se dar conta que em algum momento das nossas próprias histórias, enquanto terapeutas, enquanto praticantes da terapia breve, e que a gente sempre pode se reposicionar e aprender com essa situação que
que não saiu como a gente esperava. Exatamente, isso é ótimo. Eu gostei muito disso também. Realmente ele coloca isso da gente se reposicionar, né? Da gente aprender mesmo, que é o que a gente fala tanto também para os nossos pacientes, né? Então, que mais do que se culpabilizar ou pegar o chicote e ficar se culpando, né? Onde eu errei, por que eu não fiz melhor, ou será que eu sou realmente um bom terapeuta? Que é importante a gente pensar nisso. Mas, assim, o que eu posso fazer diferente, o que eu vou aprender com isso, né? Então, o primeiro ponto que nós destacamos, pessoal, pera lá, que é muito fruto da tradição. Posso ir falando, Rafa? Pode, não vontade. O primeiro ponto que a gente destacou e que é muito fruto da tradição das terapias longas e principalmente terapias intrapsíquicas, que é negar-se a tratar o problema diretamente, né? Então, assim, uma negação, uma dificuldade de tratar diretamente aquilo que a pessoa está trazendo, né? Então, por exemplo, se até nem é um exemplo meu, não, mas é de uma aluna que trouxe um rapaz que buscou porque queria saber se continuava aqui no Brasil ou se voltava para o país que ele estava trabalhando. Ele veio passar férias e ele tinha essa dúvida, né? Então, assim, ele estava indeciso em relação à decisão dele. Era isso que ele queria e que ele tinha ido buscar na terapia, né? Então, muitas pessoas não fazem, não veem isso como uma... ao invés de ir no problema especificamente, começam a dar voltas, né? Aí você até trouxe da metáfora das portas, né, Rafa? Exato, Tereza. E eu acredito que uma das ideias que nos foi colocado dentro dos processos de terapia longa é até aquela ideia do iceberg, né? Que é como se o problema ele fosse a gente precisasse encontrar uma raiz muito profunda daquele problema. E, claro, às vezes sim, a gente pode fazer essa investigação quando necessário, mas como esse caso que você está contando, era uma demanda tão específica, tão objetiva, com relação a uma decisão pontual que o cliente queria estabelecer ali dentro da vida. E se a gente vai abrindo essas portas, a gente corre esse risco de fazer esse rodeio e Exato. o cliente fica desestimulado, ele não fica com vontade de retornar para a terapia. Exato. E uma das formas até de fazer o rodeio, né, como você disse, é começar a abrir muitas portas, né, portas que não são para aquele momento ali, para o que ele está buscando necessário, como, por exemplo, como que é o processo decisório na sua vida, né, como sua família decide, fazer um genograma, por exemplo, não cabe, né, começa a levar a pessoa para viagem intrapsíquica e a pessoa quer ajuda naquele ponto. E aí é importante, gente, dizer que quando a gente trata o problema de frente, né, e às vezes é difícil para quem não conhece a terapia breve, assim, acha que é uma coisa que eu vou lá e falo para ele, fica ou não fica, né? Não é isso, mas são intervenções que vão fazer com que ele encontre em pouco tempo a solução pessoal, ao invés de buscar, né, assim, causas lá no passado, por que ele não decide, onde está a dificuldade dele de decisão. Eu acho que, não sei se está ficando claro aí para vocês, assim, vocês vão dando um retorno para a gente, né, Rafa? Vão escrevendo aqui perguntas, né, ou Isso. reflexões, acho que é interessante para a gente ir Isso, para a dialogando. gente ir dialogando, com certeza. E dentro disso, né, Rafael, tem aí a dificuldade de muitas pessoas não definirem objetivos claros, né? Exatamente, exatamente.
E muitas vezes o terapeuta fica perdido porque não entende aonde aquela pessoa quer chegar ou qual a expectativa dela, quais são os pedidos. Por isso que eu acho que é tão fundamental, né, Tereza? A gente escapa tanto e eu acho que a Tereza puxa a nossa orelha, e com razão, né? Quais são os objetivos dessa pessoa? Né? O que ela deseja com esse processo? Como que ela quer sair ali depois daquela sessão? Claro que não é mágica, né? A gente não prega que uma mágica, mas se a gente não tiver um norte, é como a nossa colega Tati conta na live sobre ansiedade, né? Contando do gato da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o terapeuta ele se sente sem possibilidades de onde ele vai gerar, vai estimular as suas perguntas, as suas intervenções, as tarefas. Então, fica muito difícil e aquela sensação de estar patinando, né? Exato. Muito isso. Patinar com patinete. Então, olha, interessantíssimo, né, isso do patinar, de você falar que eu puxo a orelha de vocês e puxo mesmo, né? Porque lá pelas tantas eu falo, gente, mas qual é a meta? Qual é o objetivo? Nossa, deixa eu não clareei muito. Por quê? Porque a tendência que nós temos ainda é de achar que o psicólogo sabe para onde vai conduzir. Não, tem que trabalhar é a autoestima. Não, isso é a relação pai e mãe. Não, ele precisa de ter mais foco no autocuidado. Mas é para esse lugar que a pessoa quer ir inicialmente, né? Para aonde que nós estamos querendo chegar com essa pessoa a partir do desejo e da demanda dele, né? Então, isso é muito interessante. O Rosberg está colocando aqui, né, Rafael? Gosto muito da relacional sistêmica que foca na solução e não nos problemas. Exatamente. O que já fez ou não para resolver isso. Consciência, fica aqui que nós vamos falar um pouquinho de consciência, que é outro mito que pode ter, mas consciência, aprendizagens, mudanças. Sim, né? A relacional sistêmica é uma das está dentro, né, do paradigma sistêmico aí que foca as relações. E bom, pessoal, então olha só, um bom jeito de fracassar é não estabelecer objetivos. Recente, deixa eu ver quando foi, até uns 15 dias, Rafael, e pessoal, uma pessoa me escreveu e falou assim: eu tô com uma amiga que foi demitida da terapia e eu precisava da sua ajuda para encontrar uma forma de ajudá-la. E ela ainda falou assim, isso é comum? Alguém ser demitido da terapia? Eu falei, olha, pode ser que sim, existe inclusive uma intervenção, né, do grupo de Milão, onde o terapeuta ele assume a sua incompetência ali, diz, olha, não consigo, não dou conta, eu não tenho recursos para trabalhar com isso aqui. Porém, o que acontece é que eu ainda conversei com ela, falei, olha, muito provavelmente não foi definido objetivo com essa pessoa. Porque o que foi falado para essa paciente é que tudo que eu te proponho, você nunca faz ou nunca aceita. Você sempre recusa e tal. Então, eu disse para quem me consultou, falei, bom, se o terapeuta já começa com o que você quer transformar, o que você quer conquistar com a terapia, inevitavelmente ele já engajou o seu paciente, ele já fez uma aliança e ele já comprometeu. Então, essa pessoa ela vai ter que ouvir as intervenções, inclusive as sugestões terapêuticas aí, né? Com outros ouvidos, com muito menos resistência. Afinal, foi ela que falou, eu quero, por exemplo, parar de brigar com todo mundo, ou eu quero, sei lá, conseguir parar nos meus empregos. Ela traz, né, Rafael, o objetivo aí já é uma forma de sucesso. Mas se quiser fracassar, não estabeleça objetivos. Não estabeleça. Vou até contar uma história pessoal, Tereza, tem a ver com a possibilidade de reposicionar isso que o Molina nos convida, Oi, então ela
Repete fazendo favor, Rafael, porque deu uma travadinha. Agora que eu vi realmente sua tela. Eu atendia juntamente em coterapia com uma terapeuta ocupacional no âmbito das práticas integrativas e complementares. E a gente tinha esse formato de terapia longa. E eu lembro que era uma cliente que tinha muitas questões no casamento. Então, praticamente era aquela famosa terapia de casal em que apenas um membro chegava para a terapia. Uhum. E ela sempre muito queixosa, e a gente fazia exatamente essa ideia de abrir muitas portas, de esmiuçando, como você mesma diz, né, Teresa? Escarafunchando É. o problema, e as sessões assim, sempre muito repetitivas, sempre com a mesma tonalidade emocional. Não que não pudesse ser útil para trazer alguma consciência, mas a gente sentia ali aquele empacamento do processo. Até que um dia essa cliente ia se mudar, ela não iria poder mais frequentar o serviço, então ela já tinha uma data estabelecida, então era assim, uma data de 3 meses. E por conta desse efeito externo, dessa viagem, a gente teve que mudar a nossa forma de atuar, e foi quando a gente resolve estabelecer os objetivos com ela. Que De fato, legal. não estavam claros desde o começo. Né? E aí foi interessante porque foi uma volta de 180 realmente, porque o foco não era mais o casamento, mas era como é que ela ia criar uma rotina de trabalho, como que ela ia fazer as postagens. Era uma pessoa que era envolvida com tecnologia de informação e marketing, então ela queria ter uma rotina maior, construir essa autoestima profissional, que logo foi ajudando ela a lidar com os conflitos, né, Olha do que casamento. bacana. É. Então, Muito esse é um legal. caso que deu tempo de reformular, né? Exato. E olha que interessante, né? Quando surgiu um fator externo, né? Vocês se viram aí no papel, com a responsabilidade de rever a prática de vocês e a postura, que faz toda a diferença, né, Rafael? E tem dois fatos que não vai dar tempo da gente falar aqui, pessoal, que nós conversamos, Rafael e eu, que ainda tem uma questão da colonização da terapia, que muitos pacientes ainda não enfrentam realmente a postura ou as perguntas ou as intervenções do seu terapeuta, porque veem nele a figura de poder e de saber. E ainda mais se isso acontecer no SUS, né? Acontecer em locais com imigrantes, por exemplo, né? Onde alguém que é, por exemplo, aqui do Brasil começa a atender alguém que veio da Venezuela. Então, sempre tem uma questão de poder, mas isso aí é outra história que a gente fala. E, Rafael, muito interessante isso, porque me fez lembrar um livro do Carl Whittaker, que era um terapeuta de família também, e que ele fala sobre o final da terapia revisado, que ele descobriu que a terapia precisava de ter um fim já planejado, quando ele foi mudar de cidade e foi comunicar aos pacientes que ele estava mudando, e a maioria falou assim, que ele queria encaminhar para outro profissional. Aí a maioria disse assim, doutor Whittaker, eu já estava pensando mesmo em encerrar. Então, pouquíssimos foram os que continuaram. E aí ele falou, pera lá, a gente precisa falar de fim de terapia no início da terapia. Aí não estava na nossa, não vou seguir aqui então agora o nosso roteiro, não vou pular para o finalzinho, Rafa, para aproveitar essa deixa, que é o seguinte, uma outra forma de falhar é não avaliar, né, com os resultados da terapia constantemente com os seus pacientes. Né? Como é que está indo, como é que a pessoa está recebendo, se está atingindo os objetivos. Não estabelecer uma data também, né? um período para fazer essa avaliação é uma forma de fracasso. Fracasso no sentido, às vezes, de uma desistência. Né? Fala aí um pouquinho para gente como é que você
começou a sentir isso? Porque você mudou, né, na sua prática isso também, depois do curso de breve. Uhum. Com certeza. Eu acho que o medo de encarar os nossos fracassos podem fazer com que a gente não avalie, né, Teresa? O medo de ter esse feedback, de ver ali o cenário real de onde anda o caminho da nossa intervenção terapêutica. E eu costumo fazer, né, principalmente depois da formação, encontrar diferentes formas de ir avaliando. Né? Ali na sessão, a gente pode fazer esse tete-a-tete com o próprio paciente, principalmente ali no final, né? O que ficou de importante, né? Como foi o nosso encontro. Gosto de uma pergunta, né, que é muito interessante, que é para o início da terapia também, ou do encontro, né? O que deveria ou poderia acontecer aqui hoje, que valeria a pena, porque isso também já nos coloca ali diante das expectativas do paciente, para criar uma sessão de atendimento, né? Criar uma agenda, construir uma agenda da onde vai seguir nosso trabalho, quais posturas vamos tomar. Acho interessante também algumas avaliações online, que a gente pode fazer pelo Google Forms, né, para avaliar o processo geral, né, a postura do terapeuta, a própria evolução do paciente. Acho que a gente precisa ir encontrando formas tanto informais quanto mais formais de ir se apropriando dessas expectativas e feedback do nosso cliente. Eu tirei meu som aqui porque tem um carro que não é o da pamonha, então você está ouvindo? Então, muito bom isso que você está colocando, né? Assim, a gente avalia dentro da terapia breve, desde como foi a sessão hoje, aos avanços, né, que vão acontecendo, como processo final. E existem algumas escolas, como a Centrada nas Soluções, que de 3 e 6 meses fazem avaliação exatamente por questionário com os seus pacientes. Então, uma forma realmente da gente fracassar é não avaliar, é não buscar o feedback do nosso paciente. Aí, um belo dia, o paciente falou assim, olha, vou parar porque não está me atendendo. E você fala, como assim? Né? Outro dia, muito interessante, teve uma pessoa que escreveu aqui no Instagram, não sei quem é, num post que eu fiz, que ela ficou 1 ano e meio conversando com um post que ela coloca como terapeuta, ou seja, então tem uma raiva dela ali, inclusive, no que aconteceu. Não vamos analisar aqui, mas assim, ou seja, as expectativas não foram atendidas, né? O que mais, Rafa? Vamos para outro ponto? Vamos. A gente volta lá para o nosso início? Vamos. E aí a gente... Sim. Não, pode falar. Falar um pouquinho também, né, sobre um tópico que é muito interessante, que é a diminuir a importância do problema ou a dor que o nosso paciente traz. É muito complicado. Eu estou lembrando aqui de uma história de um livro que chama Conversações Terapêuticas, da Harlene Anderson com o Golishan, que ele conta uma história de um paciente que já havia passado por diversas clínicas médicas, porque ele acreditava que tinha uma doença infecciosa, e ele fez vários exames, e os médicos, né, foi até a psiquiatras, e eles sempre perguntavam, há quanto tempo você acha que tem essa doença? Então, sempre assim, né, ele está doido ali, ele tá delirando, ele está delirante, e até quando ele chega no consultório do Golishan, e Golishan começa a fazer perguntas curiosas sobre essa dor, e ali, a partir do momento que ele acredita no paciente e dá importância àquela dor, o paciente começa a contar da história dele e ele consegue fazer um trabalho dentro ali dos sintomas que o paciente estava se referindo, né? E conseguir fazer as suas intervenções. Então, dar a devida importância para aquela dor. Eu adoro a sua frase, né, Teresa, de toda dor emocional é urgente para quem sente. Exato. Porque qual que é a maior dor do mundo? É a nossa, né?
E se eu vou a um profissional que ou desqualifica aquela dor, né, minimiza, não dá a importância devida, poxa vida, então o que eu estou fazendo ali? Né? Então, só a forma do terapeuta falar, como se conta, né? Há quanto tempo você acha que tem, é diferente de há quanto tempo você sente, há quanto tempo isso te incomoda, enfim. Gente, agora o som tá chegando aí para vocês? O barulho do carro de som ou não? Tá bem baixinho, Tereza, não atrapalha. Não atrapalha? Beleza. Bom, outra forma, desculpa, de falhar e que acaba sendo fruto de um mito é aquela famosa questão, né, de que se a gente retira o sintoma ou trabalha o problema, e aí vamos pensar principalmente no sintoma, ele vai aparecer em outro lugar ou em outra pessoa da família. E isso, com certeza, leva a muito fracasso na terapia. Por quê? Porque as pessoas os terapeutas começam aqui. Não, eu não posso trabalhar nada focado então, no sintoma, porque isso é sinal de algo mais profundo, de um trauma, enfim. E aí o pobre coitado do paciente, né, vai ficar lá procurando jacaré debaixo da cama a vida inteira até ele entender por que ele está buscando jacaré, né? Ou como você recebeu, estar conversando com um poste, né, Tereza? Porque o terapeuta, frente a essa crença de que eu não posso focar, eu não posso intervir diante dessa dor, desse sofrimento, desse sintoma, ele fica prostrado, pode ficar num lugar passivo e deixar com que, né, essa ideia da catarse seja a única forma de intervir. Exato. E a gente já sabe, né, que, por exemplo, quem trabalha com criança também vê muito isso, né? Existem alguns sintomas que eles são facilmente retirados com algumas intervenções, quando a gente mexe no sistema terapêutico, ou quando, por exemplo, você dá uma premiação para a criança. Vamos imaginar, parar de chupar o dedo. Se aquilo não tem uma função realmente no sistema familiar, às vezes você faz um trabalho comportamental, né? Muda-se a aprendizagem, ali é uma reaprendizagem e pronto, e não vai haver deslocamento. Então, essa questão de achar que se eu retiro o sintoma, ele vai aparecer em outro lugar, é um mito e é uma crença que limita a atuação do terapeuta e muitas vezes culpabiliza o próprio paciente também, né? Exatamente. Vamos para o próximo? Pode falar. A famosa crença que eu acho que não só está nos terapeutas, mas acho que comumente espalhada, né, no imaginário das pessoas, dos nossos próprios clientes, é que na terapia a gente deve focar apenas no passado e ignorar o presente, o contexto atual do nosso cliente. Exato. Nossa, isso também é uma forma de levar a terapia para um insucesso, né? E os pacientes muitas vezes já chegam. Eu até te relatei um caso recente que a pessoa com um quadro de depressão bastante sério, e que ela dizia, mas tem algum trauma? A gente precisa descobrir o trauma. Até que eu descobri que ela estava numa terapia em paralelo à minha, com um psicanalista, exatamente para ver se descobriu o trauma, porque se não descobrisse com a minha, porque para a terapia breve ela veio com a indicação de que, exatamente, vai lá para retomar a sua vida, para você ficar boa. A pessoa que indicou foi assim. E para o psicanalista vai para você descobrir o trauma. Mas nem lá, nem comigo ela descobria o trauma, ela dizia, mas então onde está esse trauma? Até que a gente chega à conclusão, né, que a solução tentada de descobrir o trauma fazia com que ela ficasse mais deprimida e que a orientação do psiquiatra estava incorreta. Então, quando ela muda de psiquiatra, muda a medicação,
ela tem uma mudança visível, né, no humor, e aí ela vai, então, realmente buscar forças, a gente vai trabalhar forças para ela retomar o dia a dia e a vida com mais prazer, né? Sim. Mas aí o trauma, graças a Deus, ela já desencarnou de que tem um trauma. Porque, na verdade, todos nós temos alguma coisa, né? Alguma ferida. Mas não era isso, essa a causa única da depressão, né? Exatamente. E eu acho tão importante, Tereza, de fazer essa psicoeducação, principalmente se a gente pensa na própria psicologia positiva, no nosso foco enquanto terapeutas breves para os recursos, para a saúde, de que a terapia não é somente para falar de traumas. Eu vi até um meme outro dia, me mandaram assim, chegou o dia da minha sessão de tortura, ir para a terapia como esse lugar de ficar retraumatizando, renarrando esses aspectos do passado. Não que isso não possa acontecer, mas não é o nosso foco. Né? O nosso foco é o presente que está direcionado para o futuro desejado, para onde aquela pessoa quer direcionar os seus recursos internos. O passado vai ser aí uma fonte de realmente de reenquadre, de aprendizado, né? Mas essa crença de que eu preciso ir ao passado para modificar é também uma forma de levar a terapia, primeiro de alongar e muitas vezes de tornar ineficaz, porque necessariamente não está no passado, vai estar muitas vezes aqui em algo que está acontecendo atualmente, e o futuro pode te ajudar muito mais em termos de intervenção do que essa escrafunchação do passado, né? Bom, Rafa, e depois, a gente falando de focar apenas no passado, ou eu diria assim, obrigatoriamente focar no passado, né? Porque às vezes é quase que uma obrigação que os terapeutas acham que tem. Outra forma grave também é acabar confundindo, né, o diagnóstico com a intervenção terapêutica. Então, se a pessoa chega com um diagnóstico, eu só fico em cima desse diagnóstico. Para quem só tem um martelo, acha que tudo né, eu só vou usar esse tipo de ferramenta. Né? Então, a pessoa fica tão focada ali no diagnóstico que perde quem é aquela pessoa, quais são os recursos, o que ela já fez, né? Pensando na nossa terapia estratégica, o que ela já fez para lidar com o problema, a gente perde de vista e o diagnóstico nubla toda a nossa visão. Né? Eu gosto muito dos colegas, né, que trabalham com avaliação, eles falam, o diagnóstico é o primeiro passo, mas a gente tem um caminho inteiro para percorrer de intervenção e esse foco pode levar a um fracasso. Exatamente, por quê, né? Porque aí eu acho que vai entrar num outro ponto que muitas pessoas que trabalham com um diagnóstico, que é importante, tá, gente? Vejam bem, nós não estamos falando que não seja. Entender de diagnóstico, entender de psicopatologia, saber olhar, saber fazer diagnóstico diferencial é fundamental. Gente, o supermercado resolveu fazer a propaganda exatamente aqui agora. Nossa. Tá Vou ter que vendo, morrer gente? de calor e fechar as janelas. Eu coloquei o ventilador aqui, porque se eu deixar a janela aberta, esses ruídos atrapalham demais. Diminuiu agora um pouquinho, pelo menos para mim, se não me Aqui não tá tanto... Então, beleza. Então, olha só, pessoal, eu estava falando da questão do diagnóstico, não é isso? Tá. Isso. Muitas pessoas, então, muitos profissionais aprendem que se eu recebo, então, um transtorno de ansiedade generalizada, e é importante a gente conhecer o diagnóstico, eu vou seguir uma série de passos e tratar todos os transtornos de ansiedade generalizada da mesma forma. E aqui é o que a gente recebe muito na clínica, pessoas que falam,
eu estava com uma pessoa, mas que eu tinha que seguir assim, assado e não deu certo, e não funcionou. Por quê? Porque outro dia até interessante, uma pessoa dizia, ela me pedia tarefas que eu sei que são importantes, mas eu não conseguia fazer, eu não tinha forças para fazer. Então, pegar a terapia e engessar, né, Rafael? E até na terapia sistêmica a gente corre esse risco, né, de engessar. Eu vou fazer igual para todo mundo. Exatamente, exatamente. E a gente perde essas variáveis individuais, culturais, né, de formas de entender o mundo, que muitas vezes não é coerente. E a gente precisa fazer essa adaptação, né, desse protocolo, ou de alguma intervenção que já seja pronto, por exemplo, o genograma, né, talvez não funcione da mesma forma, ou às vezes não é tão necessário para determinado caso. Exato. Que a gente poderia focar em algum aspecto ali. Sim. E aí, gente, um conceito que a gente trabalha muito na terapia breve, e principalmente dentro da formação e da mentoria, na verdade, são dois conceitos que caminham juntos. Um, que é a terapia feita sob medida. Não que eu tenha que inventar a roda para todos os pacientes, não é isso, né? A gente tem intervenções que são guias, mas que pode ser que a mesma intervenção, por exemplo, de perguntar o que funcionou e o que não funcionou para o Rafael, o terapeuta vai fazer para mim de outra forma, levando em conta os meus valores, o meu contexto, o meu momento de vida, o que eu posso ou não posso fazer, né? Aqui, por exemplo, nós estamos com duas gerações completamente diferentes. Então, se um terapeuta não levar isso em conta, o tipo de tarefa que vai dar para o Rafael, o tipo de tarefa que vai dar para mim, vai ficar aquela terapia que rapidinho, ou eu desisto ou o Rafa desiste. Vamos ver o que está mais desconectado e mais sem sentido. Certo? Com certeza, Tereza. A gente colocou também aqui um outro ponto, né, Tereza, sobre a gente entender que somente as abordagens longas funcionam, né, que somente anos de terapia vão funcionar para a gente promover uma mudança, um alívio naquela dor emocional do paciente. Eu acho que é uma crença que pode frustrar muito tanto o terapeuta quanto o cliente, né, que se sente ali sem conseguir se movimentar diante da vida. Inclusive, muitos chegam dizendo assim, eu resisti a vir fazer terapia porque eu não quero ficar anos vindo aqui. Né? E essa é uma crença que advém da psicanálise, né? Exatamente aí do iceberg, né? Que se o sintoma é a ponta do iceberg, então eu tenho que aprofundar muito. E aprofundar significa demorar muito. Isso em 1905, 1900 não sei quanto lá, né, gente? Hoje, o que nós temos? Um avanço imenso da psicoterapia, das intervenções, da forma de conduzir. Eu costumo dizer que é como se fosse assim, eu sou péssima nessa parte de instrumentos, mas para chegar lá naquele iceberg, realmente você tinha um material muito rústico, que demoraria mesmo. Hoje a gente tem como se fosse, sei lá, algo a laser aí, sei lá o quê, que é rápido e chega. Eu também não entendo nada, então não vou te ajudar. Então, estou numa metáfora sem nomeação, mas vocês entendem, né? Então, se eu faço uma pergunta bem elaborada, se eu uso uma metáfora, se eu uso um transe natural, é uma forma de eu aprofundar sem necessariamente demorar 10, 5, 20 anos de processo terapêutico. E, Tereza, por falar em metáfora, eu até selecionei aqui uma história de um caso que tem a ver com as tarefas, que além de ser uma tarefa prática, né, do dia a dia, mas era uma tarefa metafórica. E eu tinha muita resistência com ofertar tarefas para os pacientes, mas eu fui percebendo, né, com a formação e também com a prática,
como que a tarefa de casa ela vai possibilitar um aprendizado de tudo aquilo que foi trabalhado na sessão e vamos conseguir conquistar esses resultados mais rápidos. Então, na situação, chegou um jovem adulto de 30 e poucos anos e ele estava muito frustrado com seus relacionamentos interpessoais. No trabalho, ele tinha um perfil de muito estresse, né? Então, muito irritadíssimo, muito raivoso. E a gente construiu, né, os objetivos terapêuticos dele. Ele queria começar a fazer uma atividade física, queria diminuir o estresse, lidar melhor com os relacionamentos, principalmente com a namorada. Eram muito diferentes, né? Era um casal recasado, então tinha todas as questões com esse novo ajuste. E eu me lembro que na primeira sessão ele falou, em algum momento eu pesquei isso, né? Então tem que ter esse feeling também para pescar isso que é do paciente. Que ele falou em algum momento que que ele não lidava bem com dinheiro. O dinheiro era uma questão muito grande, tanto na família de origem, de pais muito gastadores, e sempre havia brigas. E ele tinha um perfil muito de doador, né? Aquele perfil que se entrega demais aos outros, ou seja, ele não poupa a energia dele, ele não cuida das expectativas dele, né? Só sabe doar e fica esperando em troca. E aí eu sugeri uma tarefa, olha, então não importa, você pode começar com R$ 20, ele recebia dinheiro semanalmente, ele era autônomo, então você vai, R$ 20, você vai guardar e vai começar a poupar. Foi essa tarefa que eu passei para ele. Surpreendentemente, Tereza, depois de 15 dias, quando ele retornou, isso já tinha gerado um alívio no estresse dele, no trabalho. Então, ele explodia, se alguém colocasse o carro em algum lugar diferente do que ele tinha pensado, ele já explodia, era aquela confusão. Então, ele, claro, se estressava, mas ele não reagia daquela forma explosiva. Melhorou o relacionamento com os pais e com a esposa, com a namorada, na verdade. Então, é uma tarefa metafórica, né, que possibilitou uma mudança em tantos níveis, né, de relacionamento, no financeiro. Inclusive, foi interessante que ele não guardou só R$ 20, ele guardou muito mais do que ele tinha. Então, adoro quando os pacientes mudam a tarefa, né, ou para mais, ou modificam. E isso foi muito interessante ver como que essa mudança ela pode ocorrer ali com uma única intervenção, né? Aquele efeito dominó que a gente fala. Isso mesmo, Rafa, que bacana você trazer isso, porque, olha só, vou destacar duas coisas. Primeiro, que você venceu aí um preconceito que você tinha em relação às tarefas, né? Porque esse é um mito e um preconceito que muitos terapeutas têm em relação à terapia breve, porque acham que a gente vai direcionar e tirar a autonomia do paciente, né? E não é essa a intenção. A intenção da tarefa é movimentar, criar um campo de experiência emocional corretiva. Sendo que você usou a metáfora do dinheiro aí, e aí se a gente for falar de metáfora, né, nós vamos também entrar noutra seara, mas que tinha a ver para ele e foi significativo para ele, né? Então, foi um símbolo. Você pegou o símbolo exato que condensava aí toda a problemática dele, né? Então, realmente isso é muito bacana. Adoro ouvir as mudanças, né, que vocês vão fazendo. E eu vejo também as minhas anotações lá no início, que eu falava assim, gente, mas tem uma anotação minha, essa intervenção paradoxal é muito perigoso, isso é um absurdo. Por quê? Porque eu estava lendo só ali no livro, eu não estava entendendo como que isso realmente acontecia, né? Muito bom, Rafa. E sob medida, né, essa tarefa? Feita sob medida para ele. Essa é a diferença. Pode ser que para uma outra pessoa você vai usar realmente um outro tipo de metáfora ou de símbolo aí, né? Para onde que nós vamos agora? Que agora eu dei uma perdida aqui. Vamos ali no 5.1, Tereza. Ah, isso. Joia. Avaliar o
resultados, a gente falou, né? E agora aqui, cadê o Rosberg? Rosberg, se você estiver aí, fale, estou aqui. Ele mesmo até fez um outro comentário aqui. Ele colocou, às vezes está no presente o que adoece. Perfeito isso. Exatamente. Sendo que, gente, o passado ele é reeditado aqui no presente. Não precisa a gente ficar escrafunchando muito, não. Né? Como um holograma, né? Tá aqui, tá no meu presente. Rosberg, então se você tiver aí... Tá aqui, joia. Bom, por que eu estou chamando o Rosberg aqui, gente? Porque ele colocou da terapia relacional sistêmica, mas ele falou assim, importância, a consciência. Essa é uma questão que algumas abordagens diferem também, e a terapia breve sistêmica, que tem aí como fundamento, como base, a terapia de Milton Erickson, ela tem um ponto diferente, que não é necessário que a pessoa tenha um insight ou tome consciência num nível consciente de falar estou XYZ irritado com isso ou aquilo, para que ela mude. A mudança pode vir antes da consciência e do insight. Então, isso aí é muito importante, né, Rafael? O que você queria comentar? Eu acho que é uma mudança de paradigma que, para mim, foi muito importante também, de a gente pensar isso juntos, principalmente na formação, Tereza. Porque, por exemplo, vou até pegar o exemplo anterior que eu falei, talvez não deu tempo em uma sessão desse cliente observar todos os relacionamentos dele, ou o seu próprio padrão de funcionamento por completo. Claro que ele foi aprendendo algumas coisas na sessão, mas, de fato, quando ele experimenta fazer algo diferente do que ele fazia com o dinheiro, ele foi percebendo várias mudanças em cadeia, né, da sua forma de ser. Então, eu acho que quando a gente promove essas experiências no paciente, pode ser que ele não precisa necessariamente de um insight. E eu acho que é isso que o Rei está propondo nessa premissa, né? Que não é apenas através do insight. As proposições, as tarefas, ou a forma que o terapeuta se relaciona, pode fazer com que muitas mudanças de padrões disfuncionais aconteçam. Exato, exatamente. E às vezes, realmente, muitas vezes a gente muda primeiro e entende depois. A proposta de uma das abordagens da terapia breve é essa, né? Que a gente comece a proporcionar mudanças. Por quê? Porque não existe essa coisa do que está totalmente inconsciente. Está num nível de consciência que eu não tenho a consciência lógica, racional, mas a gente vê o indivíduo como um todo, né? Então, o que acontece aqui? Ele começa a dizer, olha, fui guardando 20, 30, e como é que está no trabalho? Era interessante, teve uma coisa que eu podia ter explodido e não explodi. O terapeuta pode, sim, depois trabalhar isso com ele. O que será que tem diferente? O que você pensou de diferente? O que passou aí? O que mudou? Que virada de chave que deu? Aí sim vem a consciência, né? A pessoa tomar consciência daquilo ali, de se apropriar dessa mudança. Então, isso é importante? Mas não totalmente necessário para que a mudança aconteça, né? Sim. Bom, a gente está quase no nosso horário que você tem que atender, e eu também, né, Rafa? Mas a gente tem ainda algumas outras coisas que, para a gente fechar, nós vamos trazer agora mais 2 pontos. Que fazer interpretações que causem desconforto, culpa, mantendo o paciente
preso na terapia para lidar com isso. Você quer falar? Na verdade, eu queria que você contasse. Eu acho que você tem uma história, Tereza, tão interessante, né? Sobre como que essas interpretações, né, de médicos, né, dos terapeutas, podem aprisionar, né? Podem levar para esse lugar de culpabilização. Sim. Eu esqueci que a história era minha, estou sem óculos, estou aqui. O que é aquilo ali? Mas então, gente, interpretações que levam ao desconforto, né? Então, eu conto muito a história do vitiligo, que eu tenho desde criança, descobri já na fase adulta. Então, enquanto eu não sabia o que era, para mim nem era um problema. Quando eu descobri que era uma doença, se tornou um problema, principalmente pela forma como foi conduzida. E como foi conduzida? A primeira médica que eu fui falou comigo: isso é em função de um trauma. Enquanto você não descobrir esse trauma, você não vai se curar. Aí pronto. Aí eu desesperei. E aí eu começava: qual é o trauma? Eu já sei quais os problemas que eu tive na infância, o que a minha família viveu e tal, que inclusive é bem parecido com o filme Ainda Estou Aqui, né? Que eu ainda nem tive coragem de assistir, porque eu já sei que vou chorar tanto, mas eu vou, tá, gente? E eu pensava: gente, mas isso eu já sei, então eu já descobri. Então, se eu já descobri, por que eu não melhoro? E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a correr atrás de uma resposta, como se aquilo fosse a cura, ou seja, uma causalidade linear. E desconsiderei o que eu fui descobrir depois, né? Hipotireoidismo, fator genético de 3 outras pessoas na família do meu pai, que tinham o próprio estresse que eu tive, que piorou, porque aí eu deprimia, eu chorava, a imunidade foi caindo e a coisa foi realmente piorando, né? Era preferível ter ficado com a predição de um amigo meu que era médico na época, a gente é amigo até hoje, que ele olhou e falou: ih, minha filha, desiste, isso não tem cura, não. Era preferível ter ficado com a dele, que eu ia sofrer menos, né? Então, gente, o que eu estou trazendo aqui começou com uma médica, mas eu passei por processos de terapia que queriam sempre culpabilizar, assim, no sentido de quais as manchas que existem na sua família que você está representando. Já ouvi de tudo, né? Então, assim, isso é sinal de desistência, interpretações de um para um que não faziam sentido para mim. E que, óbvio, o que eu fiz? Abandonava esses processos, porque eles não faziam sentido, não me levavam a nada. Então, esse é um exemplo, como também a gente tem exemplos do tipo: tudo que você rejeita no outro é seu. Será? Né? Será que o que eu rejeito no Trump é meu? Por exemplo, falando muito assim linearmente também. Então, todas essas interpretações gerais, né, tudo, sempre, nunca, são arriscadas para que o processo de terapia não vá em frente, né? Isso, viagem na maionese, Rosberg. É uma viagem sem fim. Eu acho que você vai adorar se você vier para formação e para mentoria em Rosberg, terapia breve. Acho que você vai encontrar sua praia lá também. Estou achando também. Tereza, eu fiquei pensando também na técnica do reenquadre que a gente utiliza e como que ela é de uma perspectiva muito mais positiva, muito mais focada nos recursos. Aí estou lembrando do livro que a Ariane te deu, né? Seria legal se esse médico tivesse te dado o livro. Pois é. Eu esqueci, nas nuvens, como é que é? Tenho nuvens dentro. Tenho nuvens. A menina feita de nuvens. A menina feita de nuvens. A técnica do reenquadre, né? Ela reinterpreta aquela situação, trabalha com o aspecto que vai, ao invés de culpabilizar, vai trazer um ciclo virtuoso de energia para a pessoa transformar ou se adaptar ou conviver com aquela questão que a pessoa tem, né?
olha só, gente, a nossa 10ª colocação aqui é ignorar a realidade atual do paciente e priorizar apenas a sua infância ou fantasias internas. E isso é muito sério também, por quê? Porque a gente se depara muitas vezes, né, com terapeutas e terapias que ignoram o contexto mais amplo. Traz para a gente aí, Rafa, você que vem bem do socioconstrucionismo, acho que é importante colocar. Sim, sim. Eu acho que é tão importante essa visão sistêmica, Tereza, da gente entender que nós, como seres humanos, estamos dentro de um sistema familiar, mas estamos dentro de um sistema cultural, então são sistemas dentre sistemas, um influenciando os outros e vice-versa. Eu me lembro de... A gente aprende muito sobre a teoria do apego, por exemplo, na questão do apego inseguro. O que a gente entende? Que aquela primeira figura de autoridade, ela vai ser uma figura que vai definir o meu tipo de apego. E sim, de fato, isso acontece, porém a gente não pode esquecer esse contexto. Eu me lembro de uma cliente, era uma cliente negra, né, que sempre se queixava, né, de muitas inseguranças. Ela nunca conseguia terminar o relacionamento, aquele relacionamento tóxico, abusivo. Eu não consigo terminar, eu não consigo me posicionar. E aí, num primeiro momento, o que me veio, né, como ideia? A teoria do apego. Acho que esse cliente tem um apego inseguro, a gente vai precisar trabalhar esse apego inseguro. Porém, quando a gente faz esse exercício de autorreflexividade e amplia com uma lente sistêmica, né? E aí eu lembro, né, foi engraçado, porque foi quando você nos instrui. Às vezes pede foto dessa família. E aí eu falei, então mostra a foto dos seus ex-companheiros. E a gente já tinha uma liberdade para isso, né? Já tinha ali um vínculo muito bem estabelecido, seguro. E ela me mostra que todos os ex-companheiros eram brancos. Então, o que a gente foi chegando ali de conclusão ao longo das sessões, né? Que existia um fenômeno cultural que é a solidão da mulher negra por se sentir preterida, né? Sempre trocada. Então, era um fenômeno cultural que poderia até ser que ela tivesse, não acho que os pais tiveram um apego inseguro com ela, mas até mesmo que existisse um apego inseguro vindo lá da família de origem dela, era um fenômeno que por diversas vezes ela ser colocada dentro dessas experiências geravam essa insegurança nela. Exato. Isso é muito significativo, isso é muito importante, né? A gente ampliar o olhar e perguntar, escrafunchar, aí sim, para escrafunchar no sentido de ampliar o contexto, né? Onde ela cresceu, que eu me lembrei de uma paciente minha, um caso muito similar, negra, que, por exemplo, passou a infância no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, como que essa menina não desenvolvia, a não ser que ela tivesse aí apegos diferentes, uma crença de que ela era sempre a diferente, a inadequada, né? Porque ela viveu isso mesmo ali, por mais que não falassem claramente, mas tinha uma exclusão e tudo mais. Então, essa história ampliada e entender mesmo, né? Por exemplo, agora a gente está com inúmeros brasileiros. Ontem eu conversei com uma paciente minha, ela falou, Tereza, eu estou apavorada. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos, eu sou legal, eu queria construir uma vida aqui, mas eu estou sentindo coisas que eu não sentia, um tipo de ansiedade que eu não tinha. Estou com taquicardia, eu estou com medo, e tem que estar mesmo. Né? Eles estão vivendo um fenômeno lá de pavor, né? Hoje já tem aí Ku Klux Klan, sei lá, né? Lá na rua. Então, assim, se o terapeuta ele se isola desse contexto cultural, também ele vai fazer uma terapia intrapsíquica com uma possibilidade de culpabilizar e fracassar. Ufa, né? Falamos pra caramba, esquecemos de fazer o jabá. Vamos fazer o jabá, Fazer o jabá. Faz o jabá aí da formação e da mentoria, Rafael. Verdade.
Gente, verdade. É que foi um ponto que a gente não colocou, né, sobre a gente usar apenas um método para qualquer tipo de cliente, então esses protocolos engessados. E eu acho que é tão interessante a mentoria, pessoal, porque a gente trabalha com a ideia da irreverência terapêutica, Exato. de trazer essa terapia sobre medida, em que a gente vai conhecer diversas escolas da terapia breve, né? Milton Erickson, a terapia centrada nas soluções, o modo de Milão, de Isso. como fazer a terapia. De quem que eu esqueci mesmo? O E grupo terapia de polo alto, estratégica. terapia estratégica, e a nossa forma, né, brasileira também de fazer, que a Brasileira. gente vai criando a irreverência. Mas olha só, Rafael, quero te agradecer, né, você ter vindo, ter compartilhado os seus estudos, né, e estar aqui trazendo isso para a gente. É muito bom. Eu fico super feliz de ver os jovens terapeutas que vão tendo essa coragem mesmo de fazer mudanças, né, mudar o paradigma e principalmente de ver os resultados na terapia. Então, pessoal, revejam a live, né? Ou quem quiser, tiver interesse, pode deixar um comentário na live para a gente passar os principais pontos, assim, bem resumidamente para vocês, tá? E quero deixar aqui o convite para quem não se inscreveu, se inscrever para a aula inaugural do dia 4 de fevereiro, que é a primeira vez que eu vou abrir essa aula inaugural. Então, a gente já vai ter pessoas que estão inscritas no curso participando, e os que querem, aí, vamos dizer, os candidatos, né, que estão namorando com a terapia breve, venham para a gente fazer a abertura da formação desse ano. Fica o convite aqui. O link está na biografia do Instagram e é importante entrar para essa lista para receber as informações e tudo mais, e parar de fracassar na terapia, né? Com Vamos ter certeza. cada vez mais sucesso. É Tá isso mesmo. bom? Tereza, obrigado pela oportunidade. Espero que todo mundo vá para a aula inaugural e continuamos nossas conversas. Exato. Obrigada, Rafael. Pessoal, aqui vou dar um obrigado a todos que estiveram aqui essa 1h10. Rosberg, Jaque, Cecília, todo mundo que eu não dou conta de falar aqui o nome agora para cima. Tá bom? Beijo grande, boa sexta para vocês. Tchau, tchau.